Mateus capítulo 24, versículo 12 está escrito: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quando lemos ou quando ouvimos esse versículo, logo nós começamos a pensar em notícias de pais que mataram seus filhos, notícias de guerras que são travadas pelo mundo afora e todo tipo de notícias ruins. E pensamos que o amor dessas pessoas esfriou. Geralmente, atribuímos passagens bíblicas que confrontam o nosso caráter a outras pessoas. Quantas vezes no meio de uma pregação que estava falando diretamente ao nosso coração, nós já pensamos ou já dissemos: tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir isso. Como se aquelas palavras não servissem para nós também. Infelizmente, muitos cristãos agem de forma implacável, como se o fato deles conhecerem a Deus os tornasse superiores às demais pessoas. E o pior, agem como se estivessem acima de tudo, inclusive acima da dor alheia. Muitas pessoas consideram o fato de não se sensibilizarem com tudo que está acontecendo no mundo como um gesto de força e de santidade. Alguns chegam até a afirmar que quem se desespera com o que está acontecendo no Brasil é porque não conhece a Deus verdadeiramente. Essas mesmas pessoas não acreditam nas coisas ruins que estão acontecendo na nossa nação e dizem que tudo não passa de sensacionalismo. O país está enfrentando a maior crise sanitária da sua história. Milhares de pessoas morrendo todos os dias. E os crentes estão discutindo nas redes sociais se comer ovo de chocolate é pecado ou não. Debatendo se uma determinada marca de chocolate é do diabo. Por que nós não fazemos uma grande mobilização pela vida? Ou para chorar com os que choram? É porque o nosso amor se esfriou. É porque para muitos, ser cristão se tornou mais uma autoafirmação constante do que uma vida de sacrifício e renúncia, como deve ser. Muitos que estão apontando o esfriamento do amor não se deram conta de que o amor deles mesmos esfriou há muito tempo, a ponto de não conseguirem mais reconhecer os próprios erros e só conseguirem apontar onde está o erro de todas as outras pessoas. Esse é um momento de humildade, de pranto e de silêncio. Muitas pessoas estão gritando que têm as respostas, sendo que essas mesmas pessoas falaram muitas mentiras antes e não se retrataram a respeito das coisas que prejudicaram a vida de tantas outras. É tempo de reconhecermos o nosso lugar, a nossa pequenez e nossa natureza falha, nosso mau caráter e o nosso egoísmo. Pessoas conseguem enxergar o fim do mundo em letras de músicas seculares, mas não conseguem enxergar os sinais dos tempos quando seu irmão ao lado está passando fome por causa de uma pandemia mundial. Está cada vez mais difícil expressar palavras de esperança e de amor para aqueles que estão agindo como se tudo o que está acontecendo não passasse de exagero. Muitos de nós estamos precisando, na verdade, de palavras de confronto, palavras duras, palavras que nos façam enxergar que o nosso amor se esfriou e que por pura ignorância nós temos contribuído também para o esfriamento do amor do nosso próximo. É tempo de calarmos a nossa voz e ouvir a voz do Espírito. Não é tempo de querermos dar lições de moral para as pessoas, agindo como se fôssemos os donos da razão, mas sim de começarmos a olhar para o lado e chorar com os que choram, porque eles não estão longe, eles estão junto de nós. Deus quer restaurar a nossa capacidade de amar e quer tirar de nós esse senso de justiça humana, pois a nossa justiça é como trapo de imundície para Deus.
O que nos cabe é imitarmos a Jesus e não nos tornarmos juízes aqui na terra. No meio de tantas falácias, Deus procura por aqueles que estão dispostos a serem as mãos e os pés dele aqui na terra. Você está disposto a isso? Eu quero orar por você. Pai amado e querido, obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Nos perdoe porque o nosso amor tem se esfriado. E no meio de tanta dor e tanto desespero, ainda conseguimos encontrar tempo para futilidades. E nos dedicamos a propagar coisas inúteis que não têm nada a ver com o Senhor e com a tua palavra. Restaura em nós a capacidade de amar, a capacidade de nos compadecermos da dor alheia e tira de nós esse falso senso de justiça, porque a justiça pertence ao Senhor e o que nos cabe é apenas sermos sal e luz aqui nessa terra, enquanto vivermos, que possamos falar menos e agir mais. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus.